Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso teológico. Toda semana nós estamos aqui tratando de uma temática teológica. Nestes últimos dias, nas últimas segundas, nós tratamos da expiação no Velho Testamento e, semana passada, na expiação no Novo Testamento. Hoje eu quero trazer aqui à baila uma temática que é preciso explicitar bem para que o aluno de teologia entenda a relevância da temática. Do que estou falando? Estou falando do alcance, do poder dessa expiação. Existe aí na teologia a expiação, a ideia da expiação ilimitada, essa ideia é majoritária, mas entre os grupos teológicos há aqueles que defendem a expiação limitada. O que é isso? É uma ideia de que Jesus teria morrido e se sacrificado apenas por um pequeno grupo e não por toda a humanidade. Existe até um livro onde um escritor bem tradicional ele diz que não é uma verdade universal, ou ele é mais enfático ao dizer que é uma mentira quase que diabólica, dizer que Jesus amou e morreu por toda a humanidade. Parece escandaloso isso, mas este autor fala exatamente isso. Entretanto, eu quero trazer você aqui para essa reflexão, para essa ponderação. Vou abrir alguns textos bíblicos, separei aqui uns 10 textos apenas. Entretanto, se você quiser material explicitando essa questão, PDFs, além do PDF dessa aula, eu tenho mais outros 2 PDFs mostrando que a expiação é ilimitada, tá? Então, se você precisar desse material, você me chama aí no meu WhatsApp e nós encaminharemos para você estudar a temática, ok? Vamos começar então mostrando a expiação ilimitada, lendo o texto que nós colocamos como ponto central da pregação do Evangelho, que é João 3,16, onde demonstra justamente o amor universal de Deus por toda a humanidade. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16 é um texto que por si só já resolveu essa questão. Aqui está explícito, e João está escrevendo isso, que Deus amou o mundo. E aqui cosmos tem a ideia de toda a humanidade. Deus amou toda a humanidade. Nós temos até traduções que traduzem por toda a humanidade. E foi um amor qualquer? Não. Foi um amor de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então veja que aqui ele está dizendo que a expiação tem poder e alcance universal, mas efetividade, esta expiação que tem poder e alcance universal, só vai ter aonde? Na vida daquele que crê. Então, a expiação aqui em João 3,16 é universal, é para toda a humanidade, entretanto, ela será efetivada apenas na vida daquele que crê. É óbvio que você já sabe que eu estou falando aqui de 2 grupos, os arminianos, que defendem exatamente isso que eu estou dizendo, e os calvinistas, que entre eles há alguns que não pensam assim, mas pensam que a salvação é limitada. Por que estou dizendo alguns? Já já eu vou mostrar para você que dentro do calvinismo tem essa mesma divisão.
Então não é só uma questão de arminiano versus calvinista, mas entre os calvinistas existem os dois grupos. Já já eu vou ler e explicar isso para você. Mas eu me lembro que uma vez eu estava conversando sobre esse assunto e um irmão disse assim para mim: não, pastor, pensa bem. Lá na Arca de Noé, e a arca é um tipo de Cristo, só se salvou a família de Noé. Foram poucas pessoas. Aí eu disse para ele: olha, o doutor Adalto Lourenço, que fez uma perspectiva da Arca de Noé cientificamente, disse que cabia os animais e cabia também outro tanto de centenas de pessoas. Aí o irmão falou assim para mim: pode ser, mas lembre-se, ainda que coubesse mais 1.000, 2.000 pessoas, não caberia todas as pessoas. Aí eu disse para ele: bom, vamos pensar. Quanto tempo Noé pregou que o mundo ia acabar? Ele olhou para mim e falou: 120 anos. Falei: muito bem. Então imaginemos que nesses 120 anos, as pessoas, desde quando ele começou a pregar, acreditassem que realmente o mundo ia terminar num dilúvio. Noé tinha o projeto da arca. Se cada um desses grupos fizessem para si, em cada canto daquele lugar, uma arca, e várias arcas poderiam ali ser confeccionadas, quantas pessoas trabalhassem e montassem a arca seriam salvas, concorda? Ele pensou, falou: bom, faz sentido. Eu falei: pois é. Então o problema não era se tinha espaço na arca. O problema é se eles criam na mensagem de Noé. E lá em 1 Pedro 3, quando o Pedro está comentando sobre Cristo, ele fala que Noé é um tipo de Cristo. Logo, se as pessoas acreditassem em Noé, e cada grupo ali que creu confeccionasse a sua arca, nós teríamos não 7, 8 pessoas salvas, nós teríamos toda aquela comunidade que ouviu salva. Então o problema não era se faltava a arca, o problema era se eles criam, como sempre foi e sempre será a questão, crer, porque todo aquele que crer, como está aqui em João 3,16, pode ser salvo. Agora, olha aí, eu fiz uma perspectiva do João 3,16 na concepção de quem tem a visão da expiação limitada. Fica mais ou menos assim, acompanha comigo aí. Porque Deus amou os eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que foi escolhido pelo seu decreto e atraído pela sua graça irresistível, tenha a vida eterna. Então aqui eu estou colocando esse João 3,16 na visão do calvinista de 5 pontos, ou seja, do calvinista que também crê que a expiação é limitada. Logo, o sacrifício de Cristo, ele é direcionado a um pequeno grupo de eleitos que se convertem não porque espontaneamente, por livre vontade, escolhem a Cristo, mas sim porque são atraídos por um decreto e vivenciam uma graça irresistível. Apocalipse 3,20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, a questão é, a graça de Deus, ela nos dá condições de respondermos livremente ao chamado do Senhor. Por isso que nós entendemos que a graça é ilimitada. Se as pessoas não serão salvas, elas não serão salvas ou perdidas por um decreto antecipado de Deus, mas sim porque elas escolheram aceitá-lo ou rejeitá-lo. É isso que está aqui em João 3, versículo 16. Olha aí o que eu estou dizendo para você quando eu falo que essa controvérsia, ela existe também dentro do calvinismo. Porque nem todos os calvinistas, eles acreditam na expiação limitada. Eu até diria que eles estão assim meio a meio divididos. Esse grupo que crê na tulipe de 4 pontos, ou na expiação ilimitada, é o grupo de amiraldistas. É aqueles que creem no amiraldismo,
que é uma corrente teológica, ou algumas correntes teológicas dentro do calvinismo, que tem por fé, de ponto central da expiação, que ela é universal. Ou seja, a provisão que Jesus trouxe na cruz do Calvário é uma provisão infinita, limitada na aplicação para os eleitos na conversão, porque eles vão crer. Então, apesar de nós, arminianos, não concordarem com os outros pontos, mas nessa questão nós fazemos coro com esse grupo de calvinistas chamado amiraldistas, que acreditam que a expiação é ilimitada. Entre os calvinistas mais famosos do planeta, que acreditam que a expiação é ilimitada e tem essa visão amiraldista, está Spurgeon, o pregador inglês aí que é chamado de príncipe dos pregadores. Ele acreditava que a expiação era ilimitada e a oferta de salvação era para todos. E de onde vem essa controvérsia? Por que o próprio calvinismo se divide em calvinistas de 5 pontos e calvinistas de 4 pontos ou amiraldistas? Eu estou aqui com esse livro do Calvino e eu tenho do Novo Testamento, do Velho eu não cheguei a ler todos, mas do Novo Testamento eu li todos os comentários dele sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho, né? E aí, o que acontece? Nós temos, então, aqui nessa obra de Gálatas, claro que ele vai se contradizer depois no comentário na obra de Timóteo, mas aqui nesta obra, ele vai dizer assim, acompanhe comigo a leitura. Mas, como essa imprecação pode ser conciliada com a ternura de um apóstolo que deveria anelar que todos fossem salvos e ninguém perecesse? No que concerne aos homens, admito a força deste argumento. Pois, presta atenção, pois é a vontade de Deus que busquemos a salvação de todos os homens, sem exceção. Por quê? Porque Cristo sofreu pelos pecados do mundo inteiro. Então, aqui neste livro, nós temos aqui a cosmovisão ou a ideia de que realmente Jesus morreu por toda a humanidade. E quem está falando isso é o próprio Calvino. Depois, no comentário de 2 Timóteo, ele vai, vamos dizer assim, contradizer-se nesse ponto e falar que realmente Jesus morreu por todas as tribos, povos e nações, ou seja, todas as categorias de pessoas e não por todas as pessoas. Ele vai falar isso um pouco mais à frente. Mas na sua literatura, na sua obra, que é bastante abrangente, nós vamos encontrar tanto a ideia da expiação limitada, quanto a ideia da expiação ilimitada. Por isso, nós temos dentro do calvinismo grupos que vão ser seguidores da visão amiraldista, ou seja, homens e mulheres teólogos que seguem o ponto de fé que a expiação ela tem poder ou teria força se fosse assim da vontade de Deus, na visão deles, né, para salvar toda a humanidade. Mas só tem efetivação na vida dos eleitos. Nós, qual é a nossa diferença aqui entre eles e nós? Mesmo, vamos pegar aqui os amiraldistas e os arminianos. Nós entendemos que a expiação é ilimitada e ela tem poder e força na nossa visão, para todo aquele que crê, como está em João 3,16. Tá? E todo aquele que crê, aí tem a ver com livre-arbítrio. A graça preveniente, a graça de Deus, ela provê condições para a pessoa poder responder sim ou não. Mais para frente, nós vamos estudar sobre graça e nós vamos ver essa questão por se a graça é irresistível ou não. E o que acontece quando a pessoa aceita e quando a pessoa nega a Jesus Cristo. Tá ok? Outra coisa, eu não pus aqui porque não daria tempo, mas
Antes de Agostinho, no século V, todos, eu não tenho aqui informação de nenhum pai da igreja que cria na expiação limitada. Eu diria que 99% dos pais apostólicos, dos pais da igreja, acreditavam que a expiação de Deus foi ilimitada, ou seja, para toda a humanidade. Tá bom? Vamos lá aqui continuar. Olha aí, acompanha comigo outro texto muito importante. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, ele serviu de redenção por todos, que todos os homens, todos os seres desse mundo, por toda a humanidade. E a palavra redenção vem de redimir. Redimir significa pagar o preço de outrem. Ou seja, redenção tem a ver com o preço pago para que você possa ser livre. Por isso, Jesus é Cristo Redentor. Ele é o Cristo que pagou pelo seu pecado. Redimir, então, poderíamos resumir, é comprar o escravo para pô-lo em liberdade. Lembra o que faziam os abolicionistas aqui no Brasil? Ajuntavam dinheiro, comprava o negro do senhor de engenho e dava carta de alforria para ele. Ou seja, pagava pela sua liberdade. Foi exatamente assim que Jesus agiu conosco. Ele nos comprou de uma escravidão de pecado, de uma escravidão de sofrimento, nos libertou e nos deu carta de alforria. Por isso, Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. E, de novo, por todos. Outro texto muito interessante, nós encontramos em Romanos 5,18. Vai deixar mais claro essa ideia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, veja, por Adão, ou em Adão, todos morremos. Agora, em Cristo e por Cristo, todos podemos viver. Quando eu limito a expiação de Jesus, eu estou diminuindo a obra de Cristo a um ato inferior do que Adão realizou no Éden. Quer dizer, o erro de Adão seria mais poderoso do que a obra da cruz. Não faz sentido, gente. Paulo está explicando isso. Então, por causa da ofensa adâmica, o pecado entrou no mundo. Muito mais agora, pela obra da cruz, a graça vem ao mundo. Então, se aqui a ofensa, o pecado, o erro adâmico, trouxe perdição e condenação a todos, Paulo está dizendo muito mais aqui a graça de Jesus Cristo. Ela tem poder também para redimir a todos. Todo aquele que crê pode receber essa redenção. Um outro texto muito checkmate na questão é o que está em 1 Timóteo 4,10. Olha aí. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. E aqui não tem escapatória, presta atenção. Especialmente dos que creem. Percebeu? Aqui em 1 Timóteo 4,10 é checkmate para aqueles que acreditam na expiação limitada, é checkmate. Ele está falando, que Jesus é o Salvador de todos os homens. Ou seja, ele está afirmando, Paulo, Jesus morreu e o poder da sua morte, da sua expiação, dá para salvar toda a humanidade, principalmente os que creem. Ou seja, é para todos? Tem condições de trazer salvação a todos? Tem, mas só vai ser efetivado na vida daqueles que creem. Paulo, então, aqui está fechando questão.
Sim, a redenção tem poder de salvar todos, mas só vai ter efetividade na vida daqueles que acreditam. Olha aí, 1 João 2,2. Jesus, no caso aqui ele, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. De novo, aqui João está corroborando com Paulo. Então, não existe jeito de nós empacotarmos a ideia, como alguns calvinistas querem, e dizer, não, a expiação é limitada, porque Jesus não ia derramar sangue em vão. Não, Jesus não derramou sangue em vão. Ele derramou sangue que tem o poder e a suficiência de salvar toda a humanidade, se ela porventura crer. É óbvio que a eficácia dessa salvação só vai acontecer na vida daquele que crê. Romanos 11:32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. De novo, quando que Deus encerrou todos na desobediência? Na queda adâmica. Logo, Deus vai usar de misericórdia para com todos, agora na graça de Jesus. Olha aí de novo, Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. De novo, toda a humanidade é colocada aqui como, digamos assim, contemplada com a expiação de Jesus. Mas a efetividade só acontecerá na vida daquele que crê. Amém? Depois, quando nós formos estudar sobre a graça, nós vamos perceber que as pessoas recebem a graça preveniente e aí então elas são capacitadas a responder ao Senhor, seja um sim ou não. Elas serão ali colocadas diante de um posicionamento pelo próprio Deus, que elas terão condições a responder o seu chamado ou não. A Bíblia mostra claramente que Deus é justo. E lá em Tito 2,11 está dito que a graça de Deus ela está liberada a todos os homens, porque toda a humanidade pode ser alcançada por esse amor inefável de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele mesmo disse, quando eu for levantado nesta cruz, atrairei todos a mim. Ou seja, o poder da cruz, ele tem, digamos assim, condições de fazer o milagre na vida de toda a humanidade. A humanidade só não vai receber essa bênção, essa grande vitória, se ela não se entregar ao Senhor Jesus, tá bom? Gente, eu estou só dando aqui um panorama rápido da questão, passando aqui só para deixar explícito essa questão para você e pedir para você, se quiser estudar mais com afinco o assunto, ler os PDFs que eu tenho aqui à disposição. Você pode me chamar no particular, falar, pastor Martinez, manda aí para mim os PDFs sobre expiação ilimitada que eu quero estudar. Isso é muito importante. Como dizia Dave Hunt, quando nós entendemos que a expiação é ilimitada, a gente começa a compreender a magnitude do amor de Deus. Se eu limito o amor de Deus, se eu coloco o amor de Deus apenas a um pequeno grupo, como que se fosse ali um grupo de gente especial em detrimento aos demais, nós estamos colocando Deus fazendo acepção de pessoas. A própria Bíblia vai deixar muito claro que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele promoveu, ele deu condições de todos serem salvos. Ah, pastor, mas é aquele que nunca ouviu. Presta atenção no que eu vou te explicar rapidamente aqui para fechar esse vídeo.
este vídeo. Presta atenção. Olha, lá em Atos, nós temos Paulo tendo um sonho. E nesse sonho tem um jovem macedônio clamando a ajuda de Paulo porque queria entender a salvação de Cristo. Ele olhou em algum momento para o espaço, para o céu, viu a magnitude da glória de Deus, entendeu que havia um Criador de todas as coisas, é o que está em Romanos 1 e 2, no Salmo também 19. Então ele clama por esse Deus. E Paulo é enviado lá. É fantástico isso. Fantástico. Lá em Atos também, no capítulo 8, nós temos Filipe sendo transladado ao encontro da autoridade de Candace, do eunuco de Candace. Aquele homem lia Isaías 53, mas não estava entendendo. E ele faz uma oração. E Deus então tira Filipe de Samaria, coloca ele numa estrada deserta para ir no encontro da autoridade de Candace, daquele eunuco. E ali aquele homem é salvo. O que estou mostrando com isso é que depois que o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, qualquer pessoa em qualquer parte desse planeta, ainda que não tenha chegado um missionário lá, se ela olhar para o céu e falar, eu quero conhecer esse Deus, Deus vai preparar para que o missionário chegue a ela e a sua graça salvadora a alcance. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando, tanto no capítulo 8 de Atos, quanto no capítulo 17, quando Paulo tem o sonho com aquele jovem que era pagão, que era idólatra e queria conhecer a Jesus. Então, gente, está aí o poder dessa graça, a efetivação do poder de Deus. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco e pedir os PDFs. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.